Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiane Santana do canal Educação em Foco. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, e é algo que as pessoas me perguntam muito, né? Os pacientes costumam me questionar no consultório a respeito do que fazer com a pessoa que tem TDAH, principalmente as crianças. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que eu preciso esclarecer para vocês, é que não existe só um tipo, né, de sintomas, de características. A gente precisa avaliar para poder entender a situação dessa pessoa, desse paciente. Então, a gente tem 3 tipos dentro do TDAH. Primeiro é aquele tipo desatento, que é aquela pessoa que esquece os compromissos, que vai fazer uma coisa no meio do caminho, ela já esqueceu o que era. Geralmente essa pessoa que tem a desatenção, ela é muito cobrada porque ela realmente esquece os compromissos. Ela sai para fazer uma coisa no meio do caminho, ela já esqueceu o que era. É uma pessoa que marca as coisas e quando vai lembrar já passou, né, esse compromisso dela. Uma outra característica dessa pessoa que o povo fala que vive com a cabeça no mundo da lua, né? Que viaja, que está longe. Isso para o aluno, por exemplo, é algo bastante complicado, porque de fato ele está ali, o corpinho dele está ali na sala de aula, mas a mente está em outro lugar. Geralmente as pessoas que têm o TDAH focado na desatenção, essa pessoa tem prejuízos acadêmicos, geralmente, né? Porque a gente não pode dizer que é todo mundo. Por se tratar de um transtorno, cada pessoa tem suas características e suas particularidades, né? No caso, geralmente a pessoa que tem TDAH voltado para desatenção, essa pessoa sofre com esses sintomas, com esquecimentos, com atrasos, com dificuldade de realizar as atividades e concluir. E é importante dizer assim que não é porque a pessoa não quer fazer. É o cérebro dela que funciona dessa forma e ela precisa de estímulos, ela precisa de estratégias, ela precisa de ajuda para conseguir realizar, para conseguir se concentrar, para conseguir focar e assim conseguir aprender, por exemplo. Nós temos um outro tipo que é o hiperativo, que é aquele que, desculpa, é aquele que as perninhas não ficam paradas, né? Aquela criança inquieta, aquela pessoa que está o tempo todo se movimentando, aquela pessoa estabanada, aquela pessoa que esbarra em tudo, que começa as coisas e não conclui, é aquela pessoa que antecipa a pergunta, já atropela com a resposta. Geralmente esta pessoa ela não tem muitos prejuízos acadêmicos porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É aquele aluno que consegue terminar primeiro de copiar e aí ele vai na carteira de um, vai na mesa do outro, faz várias coisas ao mesmo tempo, fala muito. Essas são características do hiperativo. E tem também aquele que é combinado, que tem as duas condições, que é disperso e também é hiperativo no sentido de movimentar-se muito e se esbarra e começa a fazer uma atividade e não consegue concluir. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos ajudar estas pessoas. A gente não pede uma pessoa cadeirante para levantar e sair andando. Então, a pessoa que tem um transtorno, ela precisa de estratégias, ela precisa de acolhimento, para ela conseguir ter uma qualidade de vida, mesmo tendo essa condição. Na escola, por exemplo, a gente vê muitos alunos tidos como mal educados, porque eles não conseguem ficar quietos, não conseguem prestar atenção na aula, atrapalham o professor, né? E a gente precisa compreender que não é simplesmente porque o indivíduo quer fazer isso, é porque ele não consegue. Então ele vai se movimentar, ele vai conversar com as outras pessoas,
porque ele não consegue concentrar e ficar parado. Então, existem estratégias, né? A equipe multiprofissional está aqui para isso, para ajudar esses indivíduos a ter essa qualidade de vida, a elaborar estratégias para que ele possa aprender, para que ele possa se concentrar, que ele possa focar no que ele está fazendo, concluir atividades, melhorar o comportamento e o relacionamento no geral. É fácil? Não. Exige disciplina, exige terapias semanais para que a gente possa ajudar esses indivíduos. Medicação, eu sempre sou muito cautelosa, né? Mas eu acredito que quando a pessoa tem prejuízos no sono, a pessoa tem um grau de agressividade, ela se machuca os outros, né? No caso do TDAH, se a criança não consegue, mesmo com as estratégias, se concentrar e focar para que ela possa absorver aquele conteúdo ali e assimilar e aprender, aí assim o médico precisa entrar com a medicação, né? Mas geralmente em último caso, ok? Continuo à disposição. Se tiverem dúvidas, podem perguntar que eu vou ter o maior prazer de responder. Fiquem com Deus.